Boa noite a todos. Como de costume, nós vamos parar esses primeiros minutos do nosso encontro, do nosso estudo, para tentar fazer uma limpeza na nossa mente, esquecendo o mundo lá fora, esquecendo a agitação do dia a dia. Vamos elevar o pensamento ao alto. Vamos imaginar a figura do Cristo bem à nossa frente, a nos proteger, a jorrar sobre nós toda a sua serenidade, toda a sua paz, todo o seu amor. Aos poucos, as dificuldades do dia a dia vão se dissipando. Aquelas tormentas que trouxemos conosco em nosso coração vão se acalmando. E o pensamento vai se tornando cada vez mais aguçado. O nosso coração em pleno refrigério, já compreendendo as dificuldades da vida, sabendo que nesta vida nós teremos aflições, dificuldades, momentos de provas, momentos de testes, mas que, sobretudo, há algo maior por trás de tudo isso. Sabemos de antemão que a vida física nos fora concedida para que alcançássemos um patamar maior na nossa escala evolutiva, que deixássemos para trás os nossos fantasmas, nossos medos, nossa ingenuidade, para de verdade nascer um novo homem, mais equilibrado, centrado, determinado e bom. Que Deus nos inspire nessa jornada, que estejamos sempre focados naquilo que somos, naquilo que devemos trilhar e o fim a que somos destinados. Que o Pai nos ampare, nos abençoe, nos guie hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós estamos no capítulo 21, do livro Pão Nosso, cujo tema é Mar Alto. Faz menção a uma passagem de Lucas, no capítulo 5, versículo 4, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Essa passagem é bem conhecida, mas a gente tem que entender que o Evangelho ele foi escrito com muitas figuras de linguagem, muitas historinhas com um fundo moral ali por trás. E isso possibilitou que esses textos varressem os séculos e chegassem até nós intocáveis, ou seja, com toda a essência original está ali presente. Já sabia Jesus que iríamos alcançar um patamar onde a nossa inteligência já estaria um pouco mais desenvolvida para poder, logicamente, compreender todas aquelas histórias com todo esse fundo educativo, esse fundo moral. E o que ele quis dizer quando falou assim: não, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar? Estava dizendo simplesmente uma pescaria, vai lá em determinado local, em alto mar, joga a rede e vai trazer um tanto de peixe. Jesus falaria uma coisa dessa? Faz sentido? Faz o menor sentido? Ele vir ao mundo nessa jornada tão grandiosa para falar uma coisa que ficou registrada na história apenas para que em determinado local que haveria cardumes de peixe, iria pescar e ia trazer
uma grande leva. É isso? Então, Emmanuel traz uma elucidação bem diferente daquilo que eu esperava. Tá? Como as coisas que foram escritas no Evangelho são condizentes com a nossa realidade, com a nossa vida, nós temos que pegar todo esse conteúdo e jogar no nosso dia a dia. É ali que no nosso teste, no nosso embate diário, que nós vamos precisar dessas dicas para suportar, para superar, para nos esmerarmos. Então, olha só o que Emmanuel nos diz. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Olha só, esse primeiro parágrafo tem a ver com o texto. Olha só, de novo, lá em cima. Ó. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, vai lá para o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora, olha o que ele está dizendo no primeiro parágrafo aqui. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Tem correlação? Por enquanto não deu para pegar, mas tem. Vamos seguir. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Ponto, vou parar aqui. Vamos reportar lá no começo dessa era. Como que era o ambiente lá? Vamos dizer que 95% era pobreza total e uns 5% quem tinha alguns privilégios, e menos ainda, 1% ou menos era quem detinham realmente todo o poder. Vamos pegar essa grande gama de pessoas, 95% ou 90%, tudo faz. A esmagadora maioria, o que eles tinham de esperança na vida? Olha só, a religião que imperava era basicamente aquela que ainda privilegiava os mais afortunados. A gente sabe que, com suas devidas exceções, como existem nos dias atuais, o poder, a cobiça, o dinheiro sempre influenciou as religiões. Sempre. E a história mais marcante que a gente conhece dos nossos tempos é a própria Idade Média, onde a igreja às vezes tinha o poder maior até que os próprios reis, né? Mandavam neles. O que dirá a Inquisição, né? A Inquisição está aí para comprovar tudo isso. Esteve aí para comprovar tudo isso. Porém, a religião, ela foi feita para quê? Ela foi criada pelo homem para quê? Para ligar a criatura ao Criador. Se a gente vasculhar todos os séculos conhecidos, a gente vai ver que a dor imperava assim, quase que totalmente, em todas as esferas, todos os tempos. Imagina suportar, naquele tempo do Cristo, nascer pobre, escravizado, sem cultura alguma, com precariedade de tudo, às vezes trabalhando a maior parte do dia, em troca de algum alimento para não morrer de fome. O que tinha na parte de saúde? Nada. Educação? Nada. Direito?
Poxa, que vida, hein? E a gente reclama da nossa, né? Tinha água encanada, energia elétrica, celular, meio de transporte, avião, carro, trem, máquinas. Mas o pior eram os escravos, tudo feito ali na mão, do sofrimento, do braço. Tá certo, o tempo passou, nós evoluímos, já não estamos mais nessa condição. Mas tem algo que nós trouxemos conosco dessa época. E à medida que a idade nossa vai avançando, a gente vai sentindo essa carência. A mesma que se tinha lá nos primórdios. Os tempos vão passando, a idade vai passando, e a gente vai tendo a mesma carência. E qual que é? Esperança. Esperança em algo melhor. Esperança de uma vida melhor. Esperança que o sofrimento cesse, que o descanso venha, que o refazimento das energias aconteça. E o que acontece conosco? Nós nascemos cercados de carinho e de afeto. A educação não nos falta, amigos, escola, faculdade, emprego. Mas nesse inteirinho, nesse desenvolvimento da nossa existência, a gente vai notando paulatinamente que as pessoas, elas vão desaparecendo, uma a uma. E os tempos vão passando, e os mais velhos vão abandonando o vaso físico. Alguns que compartilharam conosco a existência na infância ou na adolescência se distanciam, vão morar em outra cidade, em outro país, não tem mais o contato, e muitos vão, logicamente pelas leis da vida, desaparecendo, voltando para o plano espiritual. E quanto mais a idade vai chegando para cada um de nós, quanto mais ela se dá, mais nós nos distanciamos dos nossos. É certo que muitos outros chegam, os netos, os amigos dos netos. Outros vêm compor o cenário, mas não é mais o cenário da nossa vida. Já é o cenário da vida de outros. Não são mais aqueles elementos que nós colocávamos todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o nosso mundo. E vamos nos distanciar. O texto de Emmanuel retrata justamente esse panorama, que eu vou ler agora mais detidamente, sem interrupções, para nós compreendermos a fundo o que quer dizer esse faze-te ao mar alto e lançai as vossas luzes. Vamos entender. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças prestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em tudo. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, lembrando que ele está se referindo a
todos nós, em surgindo a nossa época de dificuldade, convençamos de que chegou para a nossa alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Essas ilusões acompanham-nos desde a infância. Desde a infância. E tem certas ilusões que são questões biológicas, que quando nós estamos numa idade bem mais madura, ela já não é tão acentuada, e assim a nossa mente já pode raciocinar sem essa interferência. Não dizem que os mais velhos têm uma outra visão muito mais bem definida da vida, a experiência? Também. Porém, sem a ilusão que muitas vezes nós fazemos acompanhar já na idade madura, quando já devíamos compreender que são questões biológicas da vida. Quando adolescentes, fase de descobrimento, entrando na fase adulta da composição familiar, posteriormente entender a aquilatação moral do ser, a construção da família em bases sólidas e a exemplificação através da solidariedade, da honestidade, do trabalho e da fraternidade. Porém, na idade adulta, na idade madura, quando as forças já começam a nos abandonar, o corpo já não influencia tão acentuadamente o espírito que está ali em conjunto. Então a visão se torna mais clara. É nesse período que Emmanuel está se referindo. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, essa época onde muitas das pessoas da nossa composição se foram, partiram de um jeito ou de outro, que aquele castelo perfeito que nós construímos vai se desmoronando pouco a pouco. O que sobra? Sempre falo sobre isso. O que tem que sobrar é a base. Qual que é a base? Tudo pode ruir, mas a base tem que estar ali. A base é o quê? Caráter. O amor, a honestidade. O cristianismo, para a gente resumir numa palavra, é a base de tudo. Porque tudo nessa vida vai se dissipar, mas o que vai sobrar é a nossa essência, vai sobrar o que nós nos tornamos. E toda construção é uma demonstração daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos ser, daquilo que nós podemos realizar. E isso passa tudo na vida nossa. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta, façam para mim um resumo em 5 linhas apenas de tudo que o seu tataravô fez na sua existência. Vocês vão saber alguma coisa? Nada. Porque é outra geração. Já passou, a gente desconhece. Assim como nós também vamos passar. E daqui talvez a 50, 100 anos, 150 anos, quando alguém se lembre de nós, não vão saber absolutamente nada sobre aquilo que nós construímos. Mas nós nunca deixaremos de existir. Toda essa construção nossa tem um enorme valor, porque estamos nos construindo. A partir daqui, para onde formos,
em qual situação viermos a reviver, todo esse arcabouço será nosso, tanto de conquistas quanto de débitos. Que façamos a boa escolha. Mas, voltando ainda ao texto de Emmanuel, em surgindo a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem os incentivos de certas ilusões da experiência material, aquela que nos ofusca muitas vezes os sentidos. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, olha que é bem aquilo que acontecia lá no começo, na época do Cristo. Aquelas pessoas totalmente largadas, escravizadas, retiradas muitas vezes do seu povo, para servir de escravos de toda a ordem, para os seus novos senhores. O que eles tinham de esperança? Como era a sua vida? Por que daquilo? Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Volto lá para o começo do cristianismo. Aquelas pessoas que eram escravas, que faziam todo tipo de serviço bruto, não tinha educação, não tinham nada, absolutamente nada, às vezes mal tinham o que comer, possuíam no plano espiritual alguém que olhava por eles. O que vocês acham? Tinha? Lembra-te de que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Só que, o que aquelas pessoas fizeram? Se o mundo sempre foi daquela ordem, por que passar por tanta dificuldade assim? Por que tanto desnível? Sabe por quê? Porque são todos iguais. Porque se tirasse esse aqui e colocasse aqui, tirasse esse escravo daqui e colocasse aqui como um monarca, como um senador, como um político qualquer, não teria diferença nenhuma, porque a essência deles era a mesma. Era aquele um burilando o outro, um polindo as arestas do outro. Os cenários iam, conforme as encarnações iam se sucedendo, os cenários iam se invertendo. Aqueles que estavam na nobreza reencarnariam posteriormente como escravos. Um exemplo muito marcante disso, a gente pode ver nas duas obras de Emmanuel, há 2000 anos e 50 anos depois. Na obra há 2000 anos, o senador Públio Lentulus tinha todo o poder junto ao imperador, né? Tinha toda a mordomia. Depois renasce 50 anos depois como um grego que era um escravo. Viu como a ordem mudou? Mas o que modificou realmente na essência de cada um? Quando você vai experienciando nas mais diversas atividades, você está sempre angariando, sempre adquirindo conhecimentos e se construindo. Você se constrói como espírito imortal, na opulência, na fortuna, na grande oportunidade, que eu chamo de a grande prova, e também na dificuldade extrema, aonde você tem o mínimo possível, tem que se virar com o mínimo possível e ainda repartir o mínimo junto dos seus. Aprende as primeiras noções de fraternidade, coisa que aqui na opulência não conseguiu desenvolver, conseguiu desenvolver do lado de cá. E assim, nas mais múltiplas situações em que o espírito vem a se reencarnar, ele aprende.
Então, qual a diferença? A diferença é totalmente individual. É aquilo que você desperta, você compreende e segue com determinação, com disciplina, aquele caminho do bem, aquele caminho que você elegeu como o caminho correto. Então, aqueles que descobrem a realidade da vida, o porquê, a sua essência, caminham mais rápido. E aquele que se perde ainda no ofuscamento da vida, dos prazeres, daquilo que o corpo físico pode oferecer, ou o mundo material pode oferecer, são aqueles que perdem mais tempo ainda. Mas voltando mais uma vez ao texto, aonde é aconselhado a ir a mar alto e jogar as suas sedes, se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Então, esse cenário, muitas vezes, de desolação íntima, em que nós nos encontramos na idade mais madura, sabedores que perdemos grande parte daquele sonho que nós construímos, a nossa beleza física, a nossa saúde física, às vezes a nossa saúde mental, os nossos companheiros de conversa, os nossos companheiros de diversão, aqueles que estavam à nossa volta em todos os momentos, nos bons e nos ruins, que vão desaparecer. Mas o que vai sobrar? Vai sobrar o que nós somos. Tudo é experiência. Desde o berço até o túmulo, tudo é experiência. O que a gente não pode esquecer jamais é que não paramos de aprender um segundo sequer. Cada dia é uma nova oportunidade. Cada conversa com o semelhante, uma nova oportunidade de você estreitar laços. Laços que podem ser tão firmes que vão ser indissolúveis. Mas que para isso precisa do nosso estreitamento. Que nós falemos, demonstremos o que sentimos, o que achamos, a importância do próximo na nossa vida. Uma coisa é viver se beneficiando do que o outro pode lhe dispor. Outra coisa é você viver de verdade a sua vida, fazendo parte, sendo importante na vida do outro e vice-versa. Então sempre há tempo de você se construir, de você ir lançar as suas redes, mas para pegar o quê? Lançar novos amigos. Se uns já foram para o plano espiritual, lá estarão nos esperando. Outros não esperarão, retornarão, e quando nós voltarmos, lá mais não estarão. E outros, mesmo estando lá, estarão em outras dimensões que nós não alcançaremos. Porém, tem uma lei maior neste universo que chama-se lei de amor. Tudo, absolutamente tudo que foi selado com os laços do amor, não existe distância nem dimensão que separa. Nada, absolutamente nada. Eu já expliquei
em outras aulas, tempo atrás, como que funciona o nosso pensamento. Mas vamos dar uma relembrada aqui, para vocês verem que não existem barreiras para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós pensamos. Imaginemos que o universo é uma enorme piscina. Uma enorme piscina. E ela está com a água totalmente parada. Totalmente. Você não vê uma ondinha, uma oscilação, nada. É um espelho d'água enorme. E imaginemos que estamos à beira dessa enorme piscina. E o nosso pensamento é uma pedrinha, uma pequena pedra, que você joga nesse lençol de água. Quando você atira a pequena pedra, o que ela faz? Ela cria uma onda, pequena onda. E ela não para. Ela vai chegar até o seu final. Traduzindo metaforicamente, para a gente poder compreender, é assim que funciona o nosso pensamento nesse mundo. Nós pensamos, nós emitimos, nós somos uma força criadora. A nossa mente cria, a nossa vontade é a força. E o universo é o espelho d'água. E sempre que nós jogamos um pensamento, seja ele qual for, ele vai bater nesse lençol d'água, vai criar as suas ondas e vai chegar àquela pessoa que está em outro local, o mais distante que seja. Se esse pensamento for bom, ela vai receber. Se esse pensamento for de mágoa, de dor, de ressentimento, ela vai receber. Não tem aquela história de que tudo que vai e volta? Se você deseja uma coisa boa, você recebe a coisa boa. Se você deseja uma coisa ruim, você recebe a coisa ruim. Veja bem, você tem um pensamento bom para determinada pessoa. Esse pensamento vai chegar até lá. Ela vai sentir esse bem-estar. E automaticamente vai pensar, vai lembrar, vai ser abraçado por essa sensação e vai emitir uma outra sensação de bem-estar que vai retornar no sentido oposto. O mesmo acontece no pensamento de mágoa, de rancor, de dor. Se do outro lado da linha tiver alguém semelhante, também com rancor, com sentimentos de vingança, de dor, vai bater lá, o indivíduo vai potencializar o que está sentindo e vai emitir de volta. Então, o ódio, o ressentimento, ele é uma pedra que vai, bate lá, volta, bate cá. Faz sofrer lá, faz sofrer aqui. Por isso foi tão aconselhado perdoar, perdoar, perdoar sempre, para que você não emita pedras, para não receber pedras. E isso, às vezes, acontece literalmente. Se vocês leram o livro Paulo e Estevão, vão ver que no começo da vida de Paulo, no começo do livro lá está marcado que ele manda lapidar a pedradas Estevão. Depois você lê o resto do livro, o quanto de vezes que Paulo foi apedrejado, surrado. A fisionomia dele não era nem mais a mesma. Pois é. Era, né, aquele homem do começo do livro, que estava totalmente descuidado. Pois é. Então a vida é isso. Mas acontece o oposto também. Ele errou e recebeu. Tudo bem. Mas e o bem que ele fez? Ele fez muito bem. Ele ajudou muita gente, mas muita gente. E todo esse carinho ele recebeu de volta. Como força que foi lhe dada, logicamente, para completar a sua missão. Tanto é que quando ele desencarnou, quem foi recebê-lo? O próprio Cristo, a sua ex-noiva Abigail e Gesiel, ou Estevão, o irmão de Abigail.
Ou seja, Maria vai despedir dele do porto, né? Pois é. Maria, mãe de Jesus. pois é, tudo que você faz, você recebe em contrapartida. Então compensa fazer o mal, compensa ser ressentido, compensa falar que o mundo está terrível, compensa você jogar para fora todas as suas agruras, ajudando a ficar um mundo mais tenebroso, ou compensa você ser otimista, mesmo nos cenários adversos, ou compensa você amar ou respeitar, mesmo que a recíproca não seja a mesma, não seja verdadeira. Qual que é o teu papel? Nós somos aquilo que nós pensamos e resultado daquilo que nós fazemos. Se pensamos mal, fazemos mal, nós não podemos reclamar de nada. É como se a gente voltasse lá na época do Cristo, sem direito a nada, como escravos, para aprender as lições básicas de solidariedade, de amor, de fraternidade, e na penúria mais intensa é que você vai aprender o respeito à vida, respeito às liberdades, respeito às pessoas, respeito ao pensamento diverso. Nós não estamos mais nesse período. Essas lições já se foram. Agora é hora de ir mais alto e lançar as nossas redes, mostrar quem nós somos, fazer a nossa tarefa, fazer a nossa parte. Esse é o momento. Esse mar alto é a nossa vida, é a nossa existência. E as nossas redes são o quê? As nossas ações, nossos pensamentos. Não importa a idade física que tenhamos, o que importa é a ação que nós fazemos. E mesmo que as forças físicas estejam quebradas, o nosso pensamento, estando nítido, claro, a gente pode produzir muito. Então, a escolha é só nossa. A construção é nossa. Repetindo só o último parágrafo. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Então, nas maiores dificuldades que nós venhamos a passar e vamos passar, não estamos sós. No plano espiritual, tem muita gente zelando por nós. Muita gente. Torcendo, pelo amor de Deus, não cai de novo. Eu não quero mais essa tarefa de tomar conta de você. Né? Ai, tira um 10 dessa vida. Faz a sua parte certinho. Assim, se tivesse presentemente sem laços domésticos, afastado de tudo, sem amigos certos, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de provares das conquistas em supremas lições. As lições daqui para frente, gente, vão ser cada vez mais difíceis para nós. Vocês acham que nós vamos evoluindo e as dificuldades vão diminuindo? Sério? Vocês pensam isso? Que à medida que nós vamos evoluindo, as dificuldades vão fazendo assim? À medida que nós vamos evoluindo, nossas forças vão se acentuando e as dificuldades vão sendo cada vez maiores, porque a nossa responsabilidade se torna maior, o trabalho se torna maior. Eu lembrei muito do filme do Stephen Hawking, da vida dele. Ele descobriu a esclerose, né? E aí ele fala assim, quem vai funcionar? Eu não tinha falado, então tá tudo certo. Ele fica, né? Contribui com a ciência só, que nem falar que fala. Ele produziu muita coisa assim. Pois é, um exemplo de superação e de que o maquinário humano não foi um impedimento. E às vezes o nosso corpo perfeito é um impedimento para nós. Isso demonstra o quê? Que nós desconhecemos a nossa potência, isso nós desconhecemos mesmo. Nós desconhecemos muito a nossa potência.
E quando nós nos limitamos, nós nos tornamos mais fortes. Isso é fato. Isso é fato. Você cala um sentido, o outro se aguça. É assim que acontece no nosso corpo físico. Então, se cala o sentido do quê? Os membros, a fala. O que acontece com a mente? Ela se torna mais aguçada para poder suprir as outras limitações que aconteceram. Certo? Ok? Podemos passar para o outro? O que vocês acharam? Faz sentido o texto do Evangelho com a explicação do Emmanuel? Ou acharam que fosse meio... A hora que eu vi isso, de hoje, eu estava muito com Marcos. A hora que eu vi, eu falei assim, eu não entendi nada. Difícil, né? Olha, eu não entendi nada. Nem o Lucas eu ensino muito menos, e o texto. Mas tem que ser mais mastigado mesmo. Por isso que ler é importante, ouvir, assistir palestras falando sobre o tema, porque se você ler simplesmente o Evangelho sem ter um embasamento, um bom arcabouço de exemplificações, a gente se torna limitado. Você fica muito atento às palavras e não ao sentido da coisa. Você vê, é uma coisa que foi totalmente para o outro lado. E o bom de Emmanuel é justamente isso, que ele esclarece assim de uma maneira absoluta, uma coisa gigantesca. Isso aí colocou sempre essa figura, por exemplo, que alunos que ali não de baixo, quando ele teve o OZC, muita gente acha que ele aprendeu o OZC, ele mandou aquela turma lá que já tinha todo o potencial de transmitir tudo que eles já sabem, sair daquele mundinho deles e sair pregando. Ou seja, ele era cozinho para isso que você acabou de ver. A gente acabou de ler e estudar. Olha, na minha visão, no meu achismo, eu acho que os discípulos, né, de Jesus, os apóstolos, eles já eram espíritos conhecidos do Cristo de outros lugares, não da Inglaterra. Então eles já vieram, então eles já tinham uma inteligência. Eu escolhi aqueles duas são, né? Não. Eles já tinham o quê? Uma inteligência nata. Uma coisa é você nascer pobre, né, e ser ignorante, crescer junto à ignorância. Uma coisa é você construir a sua vida naquele ritmo. Outra coisa é o conhecimento anterior já adquirido, que está latente lá no seu espírito. Então, o que aconteceu na época do dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes, não teve aquela língua de fogo, nada mais é do que uma aparição dos espíritos auxiliares do Cristo que iam trabalhar naquela obra. Ou seja, eles iam, a partir de então, trabalhar como médiuns, e aqueles espíritos vão ser aqueles que iriam inspirá-los. Certo? Então, olha só como que é interessante o mecanismo. Muita gente pensa que quem falava, quem pregava, eram os espíritos que falavam através dos discípulos, dos apóstolos, que funcionavam como médiuns. Mas a gente sabe hoje que não é bem assim que a coisa funciona. Porque se fosse assim, o que aconteceria? Eles teriam mérito zero. Os apóstolos teriam mérito zero. Eles seriam o quê? Alto-falantes. E para trazer a mensagem do alto, não precisa de alto-falante. É só materializar. Materializa,
O espírito materializa, fala e traz a sua mensagem assim 100%. Mas não é assim que aconteceu e não é assim que acontece. Como se processa? No cérebro espiritual daqueles apóstolos existiam a bagagem que eles traziam de existências pretéritas, de tantas e tantas experiências. Então, quando acontece o quê? O transe sonambúlico, o transe da chamada incorporação, nada mais é do que um breve acesso às informações que estão latentes lá. Então, sob a inspiração dos protetores espirituais, é ativado essa parte do cérebro, aonde busca as informações e são concatenadas, logicamente com todo o auxílio deles, mas é que está no cérebro de cada um. É como se aflorasse uma coisa que ele já tinha. Exatamente. E isso funciona com todos nós. O que nós chamamos de inspiração. Hoje eu estou inspirado. Vai ver que chegou o meu anjo da guarda aqui e me inspirou. Jogou em mim. Não. Ele pode ter, sim, te guiado, te ajudado a entrar nesse transe, nessa viagem do seu eu, mas você vai buscar aquilo que está registrado no seu espírito, é o seu conhecimento. O que eu falo aqui no nosso curso? Todos os livros que eu li, toda a vivência que eu tive no Espiritismo, eu faço questão, vocês sabem, eu já falei sobre isso, de não preparar minha aula de jeito nenhum. Eu chego aqui, eu não sei o tema, eu não leio o tema e começo a falar de improviso com vocês. Por quê? Porque assim eu não entro em choque com aquilo que eu devo passar. Eu já tentei muitas coisas aqui, trazer o conteúdo e eu tentar passar, e a inspiração vem e choca. E eu não faço nenhuma coisa nem outra. Então hoje a fluência é muito grande. Mas se eu não tivesse o conhecimento de algumas coisas, do que eu li, do que eu preparei anteriormente, eu não teria como dissertar nada. Porque se eu assim o fizesse, aliás, quem fizesse fosse eles, nossos protetores espirituais, eu não teria mérito nenhum. E as coisas não funcionam assim. Então você tem o auxílio para aflorar em você Exatamente. os conhecimentos que você tem. É isso? Exatamente. O que o Emmanuel aconselhou o Chico a fazer quando começou a tarefa? Não foi ler o Evangelho? Acho que é o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, não lembro. Um dos dois livros. Leia. E ele leu. Depois mandou ler de novo. Ou foi o Divaldo? Foi o Divaldo, né? Foi o Divaldo. Personagem. Mas o Chico também deu. Tá, o Chico também. Então, por que tanta insistência? Justamente para que aquela ali ficasse bem latente, porque uma hora você vai ter que buscar aquela informação para determinada situação, determinada palestra. E como está tudo gravado na gente, eles têm um mecanismo de buscar essa informação. Isso vale para o poliglota. No caso do poliglota, ele, com certeza, ele já sabia esse idioma. Porque se você não souber, não fala. Tem memória, né? Oi? Tem memória, já aprendeu. Justamente. Hoje, para a gente falar português, já é difícil, né? Às vezes, português de Portugal a gente consegue falar. Por quê? É bem bloqueado isso. Bem bloqueado.
Mas é interessante como é que funciona as coisas da vida. Mas tem que ser assim. Você vê que a gente não nos facilita. Se você lembrasse determinadas coisas, seria bem mais fácil, né? Ah, você leu, precisou daquele conteúdo, já sei. O cérebro já registra ali. Você já vai lá, já está. Você não tem essa memória fotográfica. Raras pessoas têm essa memória fotográfica. Seria muito mais fácil. Mas não. Isso faria com que nós nos esforçássemos quase nada. O esforço é que cria o ser. Nós é que nos criamos. Seja na nossa inércia, na nossa marcha lenta, da construção desse nosso ser, ou seja, quando a gente realmente quer e vai e corre atrás, luta e persegue e se constrói, né? Então, vamos para o próximo então? É esse? É esse? 22? É. Inconstantes. Inconstante é o quê? Tudo que não tem uma disciplina, uma constância, uma disciplina, né? Nós somos inconstantes, às vezes ele está bem, ele está mal. Às vezes você quer fazer uma coisa, começa a fazer, larga a mão, não é aquilo, parte para outro. A gente é bem inconstante assim. Vamos ver o que o Evangelho nos fala. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Legal. É gostoso pegar um textinho desse tamanho, porque você não sabe o que está para cima, não sabe o que está para baixo, você fica totalmente perdido, né? Quando você vê assim. Porque o que duvida, a pessoa que duvida, é semelhante à onda do mar, bate para um lado, bate para o outro. Duvidar. Tá, vamos estudar o que é duvidar então. Duvidar é não crer que aquilo seja verídico. Isso? É. Não crer, não acreditar. Qual que é o problema do acreditar? O acreditar tem um problema bem grave. Essa palavra, esse verbo acreditar, tem uma questão que eu acho gravíssima. Por exemplo, vou perguntar aqui para você, Renato. Você acredita em Deus? Acredito. Pois é, está errado. Mas tem uma palavra 23 que ajuda. Eu não acredito em Deus, eu sei. Pois é, aí já é outro verbo. Aí É outro verbo. Mas Sabe por quê? esse sei é uma garantia. Não é? Justamente. Aí que está. O acredito, você pode acreditar agora e depois desacreditar. É questão de uso de palavras, eu sei. Tá, uso de palavras. Mas eu vejo muito comum as pessoas falarem assim: eu acredito em Deus, eu acredito na beleza. No momento de dificuldade, Deus é injusto, Deus é ruim, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus gosta mais do outro do que de mim. Eu sou prejudicado. Quer dizer, você acreditou na hora que é conveniente, desacreditou na hora da dificuldade. A questão é essa palavra é muito ruim de ser utilizada. No acreditar também pode ser uma história contada. Aí eu acreditei nessa história. Hoje eu sei que ela não é verdadeira. Então, agora crer é diferente. Eu acreditei na pessoa, no que ela me disse, e não era real. Pois é. Agora, o saber, eu sei. Logicamente, você pode se enganar. Você acha que sabe e não sabe. Aí vem uma outra questão. Mas estou falando do saber literal. Você sabe e é realmente verdade. Por exemplo, se eu fizer a pergunta: você sabe se Deus existe? Sei. Então prova. Prova. Quem consegue provar que Deus existe? Às vezes não há como provar, mas tem uma base, né? É bem simples. Eu sei que Deus existe baseado em quê? Baseado nisso, que é a comprovação, né? Da existência do meu saber.
Pensa bem, tudo que a natureza pode criar, tudo que o homem pode criar, chega a um ponto que você não sabe mais, você desconhece. Você vai provando, isso foi por causa disso, foi por causa disso, por causa disso. Mas chega a um ponto que você não consegue mais provar. Né? Então, mas alguém criou. O fato é que, por trás de todo efeito inteligente, né, há algo inteligente manuseando. Então, isso aqui não é obra do acaso, mas nem sonho. O fato de nós existirmos já é prova que Deus existe. Isso não é obra do acaso, mas nunca na vida. E se você estudou um pouquinho, o mínimo da Gênesis, o mínimo, você sabe que isso aqui não é obra do acaso, nunca. E que há algo superior por trás disso. Fala a verdade. O universo do tamanho que a gente já falou aqui, né? Com 200 bilhões de constelações. Sendo que cada constelação possui trilhões de estrelas. Isso é obra do acaso? Uma coisa inimaginável. A perfeição. Isso nós estamos nos referindo ao mundo físico, visível. Que é isso aqui, perto do mundo espiritual. Quer dizer, da outra dimensão, ou das outras dimensões. E tudo isso é obra do acaso? Né? Então, mas a gente também tem que salientar uma coisa. Você resume em Deus, tá? O que é Deus? Deus é aquela pessoa de barba branca, de túnica, né? Que é velhinho, que fica lá em cima sentado e visualizando tudo que a gente faz, julgando a gente. E se você é bom, você puxa o saco dele, você vai para o céu. Se você não puxa o saco dele, você vai para o inferno. Essa é a visão nossa, infantil. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos aprimorando, logicamente, né? E então, nós estamos falando de dúvida, né? Olha para onde que eu fui. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Então nós não podemos ter dúvida. Nós chegamos na época do advento do Espiritismo que traz todas as respostas para a gente. O Espiritismo é igual a resposta. Se não tem resposta, ainda, futuramente vai ter. Mas a grande gama de dúvidas que a nossa humanidade tem, a doutrina espírita responde. Agora, cai naquela palavra acredita. Algumas pessoas acreditam, outras não acreditam. Tem muitos espíritas que acreditam, olha que legal. Mas quando a corda aperta, eles não acreditam mais. Pulam no barco. A questão não é acreditar ou desacreditar, é saber. Então, pega o livro e lê. Faz o curso e aprende. Assiste a palestra e ouve o esclarecimento de outras pessoas para compor o seu pensamento. Não tem outro jeito. É no suor, na dedicação, na vontade. É na vontade que as coisas acontecem. Sem vontade, é férias contínuas. Muito bem. Porque o que duvida é semelhante ao mundo do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para a outra. Eu sempre falo também aqui uma coisa aqui. Tomai as rédeas da vida enquanto elas estão em suas mãos, não deixai que elas sejam retiradas, porque a partir daí, para onde a vida lhes levar, vocês irão. É o que está se referindo a Deus, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Então, norteamos a nossa vida. Sabemos que a bússola é o Evangelho. Vamos viver o Evangelho. Quais as dicas de sucesso que o próprio Cristo nos deu? Perdão. Primeira lição, perdão. Segundo,
amar. Terceiro, trabalhar uns pelos outros. Fraternidade, caridade. É nessa linha que nós temos que construir o nosso ser. Qualquer coisa fora disso, estamos em desalinho. Vamos lá. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos, tem uma palavra aqui que eu não gosto, benefícios divinos. Sabe o que soa isso? Barganha. Me soa barganha. Eu estou nesse trajeto para receber os benefícios divinos. Quer dizer que se não tivesse benefício divino, você não estava nesse trajeto. Olha o que os primeiros cristãos receberam. Benefícios divinos? Ou martírio nas arenas? Qual o benefício? Dificuldades. A grande lição que foi dada lá atrás. Vai ter dificuldades, vai ter que ter superação, vai ter que ter muito desprendimento, muito sacrifício. Porque é na dificuldade que nós nos gloriamos, nós nos fortalecemos. Que procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas. Vantagens particularistas. Você bota ali aquilo que você quer receber posteriormente. Costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Ou seja, afastando do verdadeiro sentido da nossa jornada. Quando você persegue aquilo que é imediatista, aquilo que vai te satisfazer o ego, vai te satisfazer as vontades mais eminentes, a gente está recebendo já pagamento que a gente quis. Depois, não tem como a gente pedir, cadê o reino dos céus? Tão falado. Não, você perseguiu o quê? Os propósitos particulares. E você já recebeu. Vai querer algo mais? Quantas e quantas histórias a gente ouve falar, né? De pessoas religiosas, pessoas que viveram realmente a religião e chega no plano espiritual, quer entrevista com Jesus, quer falar com Deus, quer dar um espetáculo, isso aqui pode melhorar, né? Olha só que pretensão. Tem várias histórias que falam isso. Eu não sei qual história que falava justamente uma coisa assim. Eu acho que era uma mulher que ela encontrou com um benfeitor espiritual e ela queria encontrar com Deus para reclamar de algumas coisas aqui do plano físico. Eu preciso orientá-lo. Olha que pretensão. Perguntando para o Marcos, eu não sei qual grupo, porque geralmente as freiras, elas usam uma aliança no dedo direito, porque elas são as noivas de Jesus. E quando ela desencarnou, ela sabe do corpo dela. Cabelo de Jesus, eu não sei. Ela saiu procurando, eu sou noiva de Jesus, eu quero. Isso vai da ingenuidade da pessoa, do espírito, né? Ela tem uma mente ainda infantil, uma visão ainda infantil, pouco burilada nesse sentido,
Então leva-se muito literalmente, né, as coisas ao pé da letra. Não dá nisso aí. Então, uma das vantagens do Espiritismo é que ele não passa a mão na cabeça de ninguém, principalmente a Emmanuel. Não passa não. Então, tanto é que muita gente não gosta dele. Mas eu acho fantástico, porque ele mostra as coisas como realmente elas são. Né? E o próprio André Luiz mostra a realidade no plano espiritual realmente como é. Vocês podem ver que são poucas as obras que citam uma coisa ou outra do plano superior, né? Da vida nas esferas mais elevadas. Eu li um livro, faz bem tempo, do Rochester, Conde Rochester, e que fala da vida num planeta mais top, né? Eu não entendi nada. A gente não tem parâmetro. Não tem parâmetro. A gente não consegue ainda divisar o que seja aquilo. Os outros livros do André Luiz tem capítulos lá que ele cita alguma coisa que ele fala assim, isso é uma parte que a gente está lendo. Isso é uma parte não é o que é. Quer ver onde que já morre a nossa imaginação? Quando tira o corpo. Está aqui o corpo físico. O corpo físico morreu, tem o corpo espiritual. O corpo espiritual é cópia do corpo físico, certo? É matéria, tudo bem. Tem braço, tem perna, tem tudo. Tá. Tira o corpo espiritual. O que sobra? Não sabemos. Como é que você vai ter um parâmetro? Como é que vai ser a vida num local onde você não precisa daquele corpo? Como é que vai ser? Qual o parâmetro? Não tem parâmetro. E isso, nas obras de André Luiz, está bem elucidado, que quando ele estava em nosso lar, teve uma reunião de materialização de um espírito de uma esfera superior. Ou seja, ele não tinha mais aquele corpo, ele materializou-se perante os espíritos para poder ter aquela forma. Uma redonda. Exatamente. Então, como é que a gente não tem como? Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Não tem. Não adianta. Nosso destino, gente, sinto muito falar isso para vocês, mas é um umbral mesmo, é um umbral, né? É lá, é matéria ainda, é um negócio denso, palpável. A gente não vai, não vai. Mas não, a natureza não dá salto. É assim mesmo. Onde eu estou? Quem se Fala o benefício de vida. Benefício. Tiago refere-se que a inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações do terreno da pesquisa intelectual sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Ou seja, o que vale realmente é as coisas da matéria. E isso ocorre em todas as regiões. Tá? Do Espiritismo, do catolicismo, nas igrejas reformadas, todas, que faz parte do ser humano. Tá? Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar a porta. É uma metáfora, não tem nada de porta não. Quem se preocupa em fazer muito ao mesmo tempo, acaba sem fazer coisa nenhuma. Ou seja, nós temos que focar naquilo que queremos e seguir aquele caminho. Embora eu confesso que eu não ajo assim. Eu particularmente eu não ajo assim. Eu sou daqueles ainda umbralistas, né, que prefere saber um pouco de tudo, mesmo que seja mal, do que saber uma coisa profundamente
e ser analfabeto em outros. É uma escolha minha. Eu sei que é uma escolha minha. Mas, eu não quero fazer tudo uma vez também. Eu tenho um foco principal. O meu foco principal sempre foi a doutrina espírita. Se posteriormente eu tenho tempo para desenvolver outras habilidades, vou fazê-lo. Mas o foco principal é a doutrina. Sempre foi. Mas não deixo de tentar estudar um pouquinho de música, matemática, administração de empresas, financeiro, né? Coisas que eu trabalho, que fazem parte da minha vida. A gente vai desenvolvendo aos poucos essas partes, mas o Espiritismo primordialmente na teoria. Um dia ainda vou para a prática, mas ainda não estou preparado para a prática. Acho. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos. Mormente nas condições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Isso aqui, logicamente, bate de frente com a nossa vida. Leviandade, ou seja, você ser leviano em determinadas ações e procedimentos. Prejudica o quê? No trabalho? Traz enfermidades para o corpo? Traz enfermidades para a mente? Traz problemas de relacionamento? Então, leviandade é uma coisa boa? De jeito nenhum. Vai nos trazer sérios transtornos? Vai. Lembro que a gente pode ser leviano, a gente pode ser desonesto, a gente pode ser mau caráter, a gente pode ser ruim. Tudo isso é permitido pelo nosso livre-arbítrio. Só que atrelado às nossas ações estão as consequências das ações. Não esquecer que todo ato leviano praticado por nós terá uma consequência que vai ser dura de ser reajustada. Mas é assim que se aprende. Muita gente mesmo no nosso cotidiano quer ser leviano, gosta de ser leviano. E fala isso com uma naturalidade assim incrível. Só que toda leviandade tem consequências. Escolher um caminho tortuoso vai, logicamente, ter muitos obstáculos posteriormente para retornar ao caminho correto. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Ou seja, a gente só realmente vai aprender vivenciando. Quanto mais vivenciarmos, logicamente, mais motivados a gente vai estar nesse sentido. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente. Confiar sinceramente. Eu posso substituir essas duas palavras aí por duas letrinhas? Fé? Posso? Confiar sinceramente é a mesma coisa que ter fé? Lembrando que fé é o quê? É você saber. Fé é igual a saber que aquilo vai se realizar. Faz sentido. Confio sinceramente porque eu sei que vai realizar. Porque eu sei os mecanismos. E não confiar porque confiei. É o tipo do acreditar. Eu confiei, eu acreditei. Agora eu não confio e eu não acredito.
Não. Tem que estar atrelado a conhecer. Fé sem conhecimento não é fé. É simplesmente uma palavra que você utiliza. Bonita. Acima de tudo, confiar. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo. Compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Olha, a gente poderia pegar todo esse texto e sintetizar ele só nesse último parágrafo. E a gente vai levar um bom tempinho só para destrinchá-lo. Mas vamos fixar em duas partes aqui. Sem o qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Ou seja, a gente não dá condições para que o alto modifique a nossa vida para melhor. Simples assim. Faz de conta, eu sou uma pessoa que está caminhando para o alcoolismo, certo? E deixe-me levar por esse caminho. Tá bom, assim, meu organismo está bom, quando eu quiser eu paro, é aquela velha história, né? E deixe-me levar pelo caminho. E as coisas só vão acontecendo ruins. Os relacionamentos vão se desgastando, né? O dinheiro vai se esvaindo, aquilo que você poderia construir, você deixa de construir para viver uma ilusão temporária dos sentidos, sendo que o alto está ali, pronto para te ajudar, e você não dá a condição para que ele te ajude. Então a culpa é de quem? Porque a vida responde, ela é tão maravilhosa, tão perfeita, que ela responde ao que nós queremos. Eu quero ir pelo lado do alcoolismo. Beleza. Torne-se um alcoólatra. Caminho você tem. Tudo que você precisa você tem. Então, segue fundo. Mas o que a gente quer? A gente quer ser feliz. A gente quer ser realizado. E só tem um jeito dessa satisfação inundar o nosso ser. Na superação e na aprendizagem. São os dois elementos que nos dão felicidade. Aprenda uma coisa e você se torna feliz. Supere os seus limites e você se torna satisfeito. Esqueça esses dois quesitos e você vai viver a vida numa área que você não vai encontrar sentido. A vida é uma constante superação. Você chegou a um patamar de conhecimento. Quando você chega aqui no topo dessa montanha, você vê que tem outra maior. E você vai querer superá-la. E quando você supera essa, você vai ver que tem outra. E assim é, sucessivamente. Então, o que nos dá prazer são essas superações. E aí isso nos fortalece. Isso vai construindo o nosso ser. E vai chegar um ponto que nós vamos ser tão fortes, tão cientes de nós mesmos, que naturalmente nos tornaremos felizes. Mas sem ação, sem desenvolvimento, isso não acontece. Olha lá. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará. O que é essa dádiva? É essa construção que nós estamos desenvolvendo. Mas depende de ti. Não depende de uma religião, não depende de uma situação social, não depende do seu organismo físico, depende da sua vontade, do seu querer.
da maneira que procede na luta construtiva. Ou seja, luta construtiva, olha, ação, sempre ação. Persistindo ou não a confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em seu caminho. Ou seja, nós temos que dar os elementos necessários também para sermos ajudados. Inconstantes, nós ainda somos. Mas parece que um facho de luz já se acendeu na nossa frente, nos posicionando, nos demonstrando o caminho. Esse facho de luz se chama Evangelho. É só assim. Mas quando eu falo Evangelho, não é aquela coisa bitolada de ser uma pessoa extremamente religiosa. É ser uma pessoa aberta ao conhecimento em todas as esferas, sendo que o seu padrão moral e ético deve ser primordial, superior a todos os outros. Essa é a base que nós construiremos no nosso ser. Quando a intelectualidade é desenvolvida acentuadamente e os padrões morais são deixados de lado, a tendência é que nós nos desmoronemos nos precipícios que a vida coloca à nossa frente. Então, primeiro, embasamento moral. Consequentemente, virão o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento social, as relações entre os seres e a felicidade que nós tanto almejamos vai ser o resultado de tudo isso. Que Deus nos abençoe. Falei bastante hoje, o tempo passou rapidinho, né? Mas é isso aí. Falando sobre a inconstância do nosso ser e daquilo que nos compete fazer para que alcancemos pleno êxito na nossa jornada. Não percamos tempo e não nos iludamos, né, com as ilusões da matéria e da vida física. Saibamos que fará com que a nossa felicidade realmente aflore no nosso coração se chama superação, aprendizagem, muito amor, caridade e fraternidade. Que Deus nos abençoe.